protagonista com habilidades inúteis? Bom, hoje vamos acompanhar a história de Haruko, um otaku solitário que foi teleportado com seus colegas de classe para outro mundo. Mas como foi o último na hora de escolher as habilidades únicas, restaram apenas as piores. E desta forma, ele é obrigado a enfrentar esse novo mundo repleto de magia e fantasia no modo difícil, apenas com suas habilidades bizarras. Mas antes de começar, não esquece daquela moralzinha com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, porque isso ajuda demais o nosso canal a continuar sendo recomendado pelo YouTube, porque recentemente tá tendo uma baixa aí grande. Mas enfim, bora pro anime. Nosso anime começa apresentando Haruko, que armou a armadilha para os goblins que o perseguiam, determinado a abrir um caminho nesse novo mundo. Mas vamos voltar ao dia em que ele foi levado para esse Isekai quando estava lendo seu livro sozinho na sala de aula, o que ele não considerava um problema, já que não queria se relacionar com seus colegas, que apenas iriam atrapalhar sua leitura, e se fossem dividir a classe em turmas, eles teriam os delinquentes, as populares, os atletas, os otakus, os representantes de classes e alguns outros. E por fim, teria ele, que não faz parte de nenhum grupo. Mas para sua surpresa, um círculo mágico começa a se formar, assim como o das light novels que ele estava lendo, o que o deixou animado por alguns segundos, mas essa animação passou rápido, já que seria um saco entrar em um Isekai. Então ele tentou fugir da sala de todos os modos, e até usou os dutos, mas o círculo mágico o perseguiu e o teleportou para a clássica sala branca, fazendo ele se questionar onde estava o rei e a princesa linda que um nerd jamais conheceria na vida real. Mas ele acaba notando um velho que fica em pânico ao vê-lo, e ele seria uma espécie de deus deste lugar, e aparentemente toda a sua turma já estava no novo mundo, então ele o instruiu a ser rápido na configuração de suas estatísticas de Isekai, onde normalmente as pessoas tinham 50 pontos para gastar, mas essa foi a primeira vez que o velho invocou 43 pessoas de uma vez, e para piorar, as skills eram distribuídas por ordem de chegada, então as mais fortes já foram selecionadas, e ao analisar, ele nota que só tinham habilidades bizarras, como rolar dados, conjunto de aldeão rank A, lente de contato, bastão, bem-estar, caminhar, calistenia, sensibilidade, mestre do nada e comunicador de empresa, o que não fazia nenhum sentido, deixando Haruko indignado. E como ele estava demorando muito, o velho decidiu enviar com todas as habilidades que sobraram. E ao chegar na floresta, Haruko percebe que realmente estava sozinho em outro mundo, e nota um item no chão que fazia parte do conjunto de aldeão nível A, e fica surpreso por essa bolsa conseguir guardar itens infinitos, mas os itens lá dentro ainda pareciam um monte de porcaria. Mas mesmo assim, ele coloca os equipamentos e tenta abrir seus status, mas uma mensagem manda ele rolar os dados, deixando Haruko indignado pelo velho realmente ter mandado para esse lugar com todas as sobras. E ao rolar os dados, eles dão o resultado M, fazendo ele implorar que não seja M de menos, e atribui o resultado em sorte. E ao abrir os status, ele nota que aquele M significava máximo, e além disso, ele possuía duas habilidades diferentes, que talvez tenha conseguido por ter sido enviado sozinho. E aparentemente, quando se é solitário, você podia usar a habilidade subjugar para dar ordens aos monstros, e dessa forma ele começa a procurar um lugar seguro, e fica aflito com a possibilidade de aparecer algum monstro, já que sua habilidade elevada de fingir dormir não o ajudaria em nada. Então decide testar as lentes de contato e fica surpreso ao notar que elas funcionavam como uma habilidade de avaliação, e dessa forma ele consegue alguns cogumelos comestíveis, que aumentava sua capacidade. Depois de um tempo, ele encontra uma caverna vazia, onde decide armar sua barraca, e com o auxílio da magia de temperatura, ele acende a fogueira, elevando o nível da habilidade, e agora ele podia usar magia de fogo, além de ter ganhado as habilidades clarividência, percepção e detecção de inimigo. E dessa forma, ele passou seu primeiro dia nesse novo mundo, e graças à sua habilidade recluso, os seus itens ganharam alguns efeitos especiais, como a luminária que tinha repelente de monstros. E com o conjunto de aldeão rank A, ele prepara sua refeição e admite que esse aldeão estava realmente preparado, e até parecia um sobrevivente da selva. Então depois de comer
comer, ele vai explorar a floresta, mas acaba encontrando alguns goblins que o deixam aflito, já que eles deviam ser monstros fracos, mas possuíam status elevados. E apesar de estar inseguro por ter apenas um bastão, ele decide usar a habilidade Empacotador para enchê-lo de energia mágica, e com isso ele parte pro combate, dando várias pauladas nos goblins que não tiveram a mínima chance, e fica muito empolgado por finalmente conseguir derrotá-los. E depois de sua primeira batalha bem sucedida, ele retorna pra caverna, onde percebe que tinha subido de nível e suas habilidades tinham dobrado. Então, a partir do terceiro dia, ele começou a se cansar dos cogumelos, mas apostava que a representante de classe reprovaria uma alimentação desequilibrada. Então comeu todo o seu cogumelo e partiu para elevar suas habilidades, além de procurar alguma carne, mas só encontrou mais cogumelos. E em seguida ele decidiu testar sua magia envolvente, que aumentava suas habilidades físicas e defesa, e com seu corpo mais leve e ataques mais rápidos ele destrói alguns goblins que encontra no caminho, ficando extremamente confiante sobre derrotar 3 goblins ao mesmo tempo. Mas ao encontrá-los, ele acaba fugindo, e dessa forma ele começou a caçar goblins todos os dias e estudava magia durante a noite, até que finalmente conseguiu derrotar um goblin com apenas um golpe, além de ter decorado sua caverna, o que o deixou empolgado. Afinal, parecia que estava pegando o jeito desse Isekai. Mas certa noite ele finalmente encontrou um coelho e conseguiu pegá-lo, mas ele nota uma presença que não era dos goblins e na verdade eram os delinquentes da turma com quem não queria se misturar. E com sua clarividência ele percebe que as garotas populares também estavam próximas, assim como os nerds e os representantes de classe, o que o fez pensar que sabia que esse mundo era um lugar cruel e talvez seja melhor ter companheiros, e se lembra que conhecia a representante de classe desde a escola primária e talvez pudesse ficar ao seu lado, mas Haruko se recusa, afinal nada podia superar essa liberdade e isolamento sem ninguém para o dizer o que fazer, e promete dominar esse mundo sozinho. Haruka se esconde dos delinquentes, mas eles escutam um barulho da moita e começam a se aproximar, mas o coelho salta dela. Então eles decidem ir embora, mas Haruka o segue, porque apesar de não querer se envolver com eles, ele queria saber sobre o que estavam falando. E os delinquentes começam a falar sobre as garotas, como a vice-representante ou a menina do time de natação, o que não deixa Haruka preocupado, já que a representante estava ao lado delas e estava acostumada a impedir os bagunceiros, e os arruaceiros comemoram pela habilidade de Tanaka permitir que eles façam o que quiserem com as garotas. E depois de ir embora, Haruka volta pra caverna e fica indignado pelo nível da habilidade solitário ter subido, e pra piorar, seu nível ainda estava no 3, apesar de ter se esforçado tanto. Mas talvez seja por conta da habilidade mestre do nada e burro, que talvez signifique que ele não consiga se concentrar em nada por muito tempo pra ter sucesso, e o burro poderia fazê-lo parecer um tipo de marionete. Haruka não consegue dormir por culpa do som da batalha, e ao se aproximar, ele encontra os nerds lutando contra goblins e pensa em ajudá-los, mas ao ver que estavam no nível 16 e que suas classes eram feiticeiro, santo, guardião e shinobi, ele desiste e se lembra que sua classe era cheia de atletas e alunos excelentes, além de filhos de celebridade, então costumavam questionar como um garoto normal como ele acabou ali. Mas como os nerds eram profissionais em Isekai, ele decide se retirar, mas nota um grupo de goblins se aproximando sorrateiramente pelas costas, e como eles conversavam de vez em quando, ele decide ajudá-los, e acaba com os goblins, deixando os nerds empolgados ao vê-lo novamente, além dele ter o salvo. Mas Haruka fica sem jeito, já que ficou sozinho há tanto tempo que quase esqueceu como conversava, e ao levá-los para sua caverna, eles ficam impressionados com tudo que ele tinha criado, e Haruka pergunta o que eles estavam fazendo sozinhos durante a noite, e eles respondem que estavam fugindo, deixando ele surpreso e curioso. Então eles começam a contar sobre o dia em que foram mandados para a floresta, e todos ficaram aflitos por estarem em outro mundo. Então os encrenqueiros começaram a intimidá-los para que contassem o que sabiam sobre Isekais, e enquanto a representante tentava acalmar os alunos, surgiu vários goblins, deixando os alunos apavorados
apavorados, mas os nerds os enfrentaram e os atletas tentaram ajudá-los. Então, depois daquela confusão, a representante conseguiu organizar todos, que começaram a trabalhar juntos, mas essa união durou pouco tempo, porque as patricinhas e os arruaceiros se negaram a trabalhar, desfazendo a união da classe. E a partir disso, a representante e os nerds, junto a alguns estudantes, tiveram que fazer todo o trabalho, além de lidar com os monstros, já que se lembravam dos delinquentes terem escolhido as habilidades Charme, que concedia controle sobre as pessoas, e manipulador de marionetes. Então precisavam subir de nível para enfrentar essa escolha perversa de habilidade. Mas os delinquentes também começaram a subir de nível, já que queriam usar suas habilidades. Mas os nerds mantiveram o olho neles e contaram para a representante sobre o plano de Aren deles. E por isso ela também começou a subir de nível, mas os delinquentes conseguiram usar suas habilidades em alguns dias. Então a representante foi de encontro a eles, que não tiveram a mínima chance. E os nerds usaram a habilidade selo para bloquear o Charme, o manipulador de marionetes. E com seu plano exposto, os delinquentes foram expulsos do acampamento. Mas depois de algum tempo, eles retornaram em busca de vingança, causando uma grande confusão e destruindo todo o acampamento. E depois deles irem embora, as populares começaram a acusar os nerds por terem arrumado essa briga e deviam saber qual era o lugar deles, que deviam consertar tudo, virando toda a classe contra eles, apesar da representante ter tentado ajudá-los junto a algumas pessoas. Mas como não aguentavam mais aquilo, eles decidiram partir, deixando Haruka emocionado com o tanto que eles sofreram, e ele decide oferecer uma festa de cogumelos. E dessa forma, eles passam a noite juntos, fazendo Haruka admitir que não ser solitário às vezes não era tão ruim. Então, no dia seguinte, os nerds se despediram dele e perguntaram se ele realmente não queria ir com eles, que iriam procurar uma cidade onde começariam como aventureiros. Mas Haruka recusa e pensa que, apesar de ter vontade de ir, ele ainda possuía um péssimo conjunto de estatísticas, então apenas iria atrasá-los. E decide verificar os outros, já que os nerds pareciam estar preocupados. E no caminho acabou encontrando um kobold, e depois de um tempo ele encontrou o acampamento que estava vazio. Mas com sua habilidade, ele segue as pegadas e se depara com as garotas populares. Então decide se retirar, mas as garotas o notam e começam a correr atrás dele, pedindo para que espere, por favor, o que deixa Haruko confuso. Então ele se vira para as garotas, que perguntam se ele era amigo do grupo dos nerds. E ele questiona o motivo delas estarem os procurando e se seria para colocá-los para trabalhar. Mas as meninas respondem que só queriam pedir desculpas, o que deixa ele ainda mais confuso. E as meninas falam que só agora perceberam o que tinham feito e só estavam vivas graças a eles, fazendo Haruka perceber que elas pareciam muito sérias quanto a isso, já que no mundo real elas jamais pediriam desculpas. E Haruka diz que elas jamais iriam alcançá-los e pergunta se elas conseguiam sair da floresta ou lutar contra monstros para ficar mais fortes e procurar seus salvadores para pedir desculpas, ou se iriam simplesmente desistir, e exige uma resposta, porque poderia prejudicar os nerds se não verificasse se elas estavam falando sério. E as meninas começam a chorar porque queriam pedir desculpas e os monstros iriam devorá-las, então elas imploram que ele ensine tudo o que precisavam saber para sobreviver, até encontrá-los para retribuir o favor. E quando Haruko diz sim, a sua habilidade subjugar é ativada, e ao notar, ele checa seus status, onde as garotas estavam em sua lista de subjugação, e se questiona o que estava acontecendo, porque quando tentava falar com elas simplesmente ficavam estáticas com um olhar vazio. E quando elas eliminavam um monstro, faziam sem dizer nada, o que era aterrorizante. E em seguida, elas pegam os cristais mágicos dos monstros e levam pra ele como um cachorro com um frisbee. E ao tentar dar uma poção de cura pra uma delas, ela joga a poção de cura nele, deixando Haruka indignado. E apostava que se a representante de classe visse isso, ela iria pirar. E se questiona como cancelava essa coisa de subjugação, mas a representante finalmente o encontra e fica feliz ao vê-lo, mas apesar de seus vários esforços, ela não consegue sua atenção, já que Haruka estava muito focado sobre como usar os
cogumelos para fazer poções, porque a poção de cura tinha cheiro de cogumelo, mas a representante grita o seu nome, deixando ele surpreso. Mas enquanto isso, os delinquentes falavam sobre o plano de destruir o acampamento. Haruka se assusta ao ver a representante, que reclama por ele não saber seu nome, mesmo se conhecendo desde a escola primária, e junto dela vem as outras garotas da sala, e a representante fica curiosa sobre o motivo das meninas populares estarem estranhas, e a explicação de Haruka deixa a representante indignada, afinal a subjugação devia ser usada em monstros, e todas as garotas começam a julgá-lo, mas a representante consegue acordar as meninas, e enquanto elas explicavam, Haruka tentava moldar algo com sua magia de terra, mas acaba se enterrando, deixando a representante indignada, mas depois de tirá-lo da terra, ela pede desculpas porque as meninas disseram que ele veio ajudá-las, mas Haruka só queria voltar pra casa, o que deixa a representante curiosa sobre como ele tinha uma casa nesse mundo, e depois de uma longa conversa, as meninas decidem pedir pra ele deixá-las passar a noite em sua casa, que tinha até mesmo banheira, fazendo ele delirar com a possibilidade de ter a casa cheia de garotas. E com isso eles começam a caminhada, com Haruka guiando as meninas pela floresta, apesar delas mal conseguirem acompanhá-lo. E eles finalmente chegam na casa, que deixa as meninas maravilhadas e ficam tão animadas com a banheira que saem tirando a roupa de uma vez, deixando Haruka envergonhado. E com toda essa confusão, ele decide dormir na barraca do lado de fora, mas a representante vai até ele agradecer por ter a salvo, já que depois que o grupo de Oda foi embora, os outros meninos também decidiram sair, e graças a Haruka elas conseguiram ficar à vontade novamente. E confessa que apesar de ser a representante, ela não conseguia fazer nada que Oda e os outros fizeram, mas Haruka tenta animá-la, afinal ela já fazia muito. E além disso, os nerds foram praticamente criados para o dia em que foram transportados para esse mundo, então eles quem seriam os estranhos, mas a representante não achava gentil chamá-los dessa forma. E Haruka continua falando que ela não devia se comparar e nem se julgar em relação a caras que nasceram pra isso, fazendo ela sorrir ao admitir que se sentia melhor, mas ela nota que ele tinha casa, comida e podia derrotar monstros, então isso o tornava mais estranho que Oda e os outros, fazendo Haruka mudar de assunto. Mas com isso ela se despede dele, que não consegue dormir ao se lembrar da cena da banheira. Mas no dia seguinte ele é acordado por uma das meninas, que avisa que o café estava pronto, e acaba chegando perto demais, e quando ela diz que tinha peixe grelhado, ele fica tão empolgado que acaba batendo na cabeça da menina, e se emociona ao comer o peixe, deixando a representante curiosa sobre o motivo da empolgação, afinal ele morava na frente de um rio, mas Haruka explica que não conseguia pescar, então só comia cogumelos, e uma das meninas mostra como elas pescavam jogando sua magia elétrica no rio, deixando Haruka empolgado. Ele pede que ela faça novamente, mas dessa vez ele usa sua habilidade empacotamento para envolver a magia relâmpago, e dessa forma ele consegue usar a magia para pegar peixes, além de ter conseguido a habilidade, deixando a menina curiosa sobre como ele conseguiu sua magia. Então Haruka explica que talvez ao usar o empacotamento combinado com o mestre do nada, ele poderia conseguir qualquer magia, o que a representante acha muito roubado, mas ele diz que apenas ficou preso com todas as piores habilidades que sobraram, mas talvez até mesmo elas tenham alguma utilidade, e pergunta o que elas planejavam fazer, e a representante responde que estavam pensando em ir para a cidade, o que Haruka já esperava, afinal as meninas populares queriam caçar os nerds, deixando elas indignadas porque queriam agradecer e se desculpar, e a representante diz que antes precisavam subir de nível, e Haruka concorda, afinal precisavam de níveis se quiserem caçar os nerds, deixando as meninas ainda mais indignadas, e ele se oferece para ajudá-las, apesar da representante ter dito que não iria caçar o Oda, fazendo Haruka admitir que seria divertido assistir o confronto entre os nerds e as garotas OPs. E depois do papo duvidoso, ele fica surpreso pelo menor nível das meninas ser 16, enquanto ele ainda estava no 7, mas de qualquer forma ele manda elas lutarem contra alguns kobolds de nível 8, mas elas quem acabam apanhando, e correm para sua tenda mágica, deixando ele indignado. E depois das meninas populares terem saído,
distraído. A menina que o acordou pede desculpas pelo que tinha acontecido, mas precisava testá-lo porque ela quase foi pega quando os meninos atacaram, o que foi traumatizante, então ficou preocupada com a possibilidade dele fazer o mesmo. E Haruka nota que elas passaram por muitas coisas e ela continua falando que ele tem as ajudado muito e não era como aqueles meninos, mas acaba ficando envergonhada e diz que iria acordá-lo na manhã seguinte quando o peixe estivesse pronto, e ele agradece a garota peixe que pede pra ele não chamá-la dessa forma. Então no dia seguinte as meninas estavam decididas a lidar com os kobolds, mas a representante diz que antes elas precisavam treinar, e com isso elas enfrentam alguns goblins até que o dia da vingança finalmente chega. Mas Haruka fica indignado ao ver algumas garotas desistindo da luta, mas outras meninas junto às populares enfrentam os kobolds e acabam com eles, ficando muito contentes pelo treino ter funcionado, e Haruka fica feliz porque sua vida de solidão e liberdade voltaria em breve. E a representante o agradece e diz que agora eles poderiam ir para a cidade junto com ele, e Haruka pergunta quando disse que iria com elas, mas a representante o ignora e diz que iriam juntos, deixando ele sem saída. E com tudo resolvido, Haruka enche sua bolsa com a ajuda da garota peixe, e como não cabia mais nada, ele decide deixar a menina peixe pra trás, deixando a representante indignada. Mas Haruka fica sério e diz que não sabiam o que encontrariam lá fora, então deviam ficar atentos. Mas certa noite um dos meninos implora para que não seja eliminado porque não tinha aquela habilidade, enquanto o ser misterioso acabava com o garoto. No caminho para a cidade eles encontram um orc que Haruka decide encarar, então manda as meninas ficarem de olho para aprender como se lutava, e depois de fugir do ataque do orc ele se lembra dos nerds terem dito que os ataques físicos não funcionavam contra eles, mas a magia funcionava, e Haruka tinha uma magia chamada Grande Magia, que seria uma fusão dos 4 elementos que ele tinha conseguido graças ao embalar, fazendo ele admitir que até mesmo as piores habilidades podiam ser úteis. Mas o orc interrompe seu pensamento e Haruka dá uma paulada em sua cabeça e elimina o monstro, fazendo ele se perguntar se o orc realmente era imune contra ataques físicos. E contra o próximo orc ele usa sua magia de fogo e elimina o monstro com um ataque, deixando as meninas indignadas porque ele era muito forte, desse jeito elas não aprenderiam nada. E pra ficar overpower igual o nosso mano Haruka, é só deixar a sua inscrição pra participar da nossa meta de Genkidama de inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante pra não perder os próximos episódios. E com isso podemos voltar pro anime. Durante a noite, Haruka fica afastado das meninas olhando seu mapa criado pelas lentes de contato, mas um alerta avisa sobre alguém se aproximando e Haruka fica aflito com a possibilidade de ser os delinquentes, mas fica aliviado ao ver os atletas bobos que o cumprimentam, e a representante de classe os observa enquanto Haruka perguntava o que eles faziam ali ou se estavam atrás das garotas como stalkers, o que eles negam, e na verdade vieram pra falar com ele, deixando Haruka curioso sobre o motivo de estarem se escondendo das meninas, e eles respondem que porque não podiam confiar em ninguém, afinal existia uma habilidade mais assustadora que marionetista e charme, e Haruka pergunta se seria o sequestrar e eles confirmam, mas sabiam que essa habilidade não estava entre os delinquentes, que falaram pra todos sobre suas habilidades, então outra pessoa a possuía, e Haruka volta a chamá-los de bobos e pergunta o que achariam se ele quem a possuísse, e eles respondem que ficariam tranquilos, e Haruka revela que não tinha essa habilidade, apesar de ter aprendido o subjugar, o que eles consideravam quase pior, mas se estivesse com ele não tinha problema, afinal iria ficar sozinho de qualquer maneira, mas de qualquer modo eles apenas queriam contá-lo sobre aquela habilidade, enquanto eles ficavam de olho na floresta, e pedem para Haruka dizer a todas que sentiam muito, enquanto a representante os observava ao fundo. E no dia seguinte a representante pede para falar com Haruka sobre os meninos da noite passada, e o pede desculpas porque queria ter contado antes, mas Haruka a interrompe
interrompe e diz que sabia que ela quem tinha o sequestrar, deixando ela surpresa. Afinal, só tinha contado pros nerds e Haruka responde que apenas precisou olhar uma vez pra descobrir. E ela pergunta o porquê ele continuava ajudando se sabia disso e se não estava com medo, e Haruka questiona o porquê teria medo. E ela explica que essa habilidade aterrorizante roubava as habilidades de alguém ao eliminá-lo, o que qualquer um teria medo, mas Haruka volta a questionar o motivo de ficar com medo. E além disso, Oda e os outros também não tiveram medo, e ela lembra que eles selaram as habilidades dos delinquentes, mas não a dela, porque ficaram aliviados por ser ela que possuía, e o mesmo valia pra ele, deixando ela aliviada. E com isso eles voltam a caminhar e Haruka vende alguns sucos e uma das garotas oferece um pagamento diferenciado, deixando a representante indignada. E depois de uma longa caminhada, ele pede que elas montem um acampamento enquanto ele explorava mais um pouco. E apesar das suas habilidades não serem as melhores, ele consegue combiná-las, tornando tudo mais fácil e rápido. E com um super salto ele consegue ver todo o rio, mas acaba caindo, e se não tivesse usado o enrolar para melhorar sua forma física, teria sido eliminado. E no acampamento ele recebe uma bela bronca da representante, e Haruka tenta fugir do assunto falando que faria um suco, deixando a doida do suco empolgada. E no dia seguinte eles voltam a caminhar e finalmente saem da floresta fechada, o que deixa Haruka em alerta, mas ele nota que tinha uma nova habilidade, passeio aéreo, e começa a andar subindo pro céu, deixando a representante aflita. E lá em cima ele usa outra habilidade e encontra os primeiros moradores de outro mundo que estavam em apuros, e diz a representante que o povo do Isekai estava sendo atacado, e ela pergunta se deviam ajudá-los, fazendo Haruka pensar que ser atacados por monstros não significava que eram pessoas boas. E essas garotas confiavam demais e diz que não chegariam se tentassem correr, e pergunta o que fariam se fossem bandidos, então seria melhor evitá-los. Mas a representante promete que se eles tentarem machucá-los, ela também lutaria, mas se não forem, então ela queria ajudá-los, o que Haruka já esperava, e por isso ele decide ajudá-los, mas como não conseguia alcançá-los correndo, ele usa uma combinação de magias para se lançar no céu, mas ele fica confuso ao ver a representante agarrada em sua capa, e ela explica que acabou sendo pega por sua magia de vento e pede para ele parar, mas Haruka responde que humanos não eram feitos para parar tão rápido, e com um impacto eles eliminam os lobos, deixando o grupo confuso. E Ofter, o líder do grupo, agradece por salvá-los e explica que acabaram nessa situação porque a guilda de aventureiros enviou uma solicitação de extermínio e acharam que seria um dinheiro fácil, mas quase foram eliminados. E como Haruka não tinha o que fazer enquanto a representante estava desacordada e as meninas não chegavam, ele decide oferecer alguns cogumelos grelhados pro grupo, deixando Gatek surpreso por ele estar oferecendo caps de resistência, que seria um item raro, o que Haruka não sabia, e todos se recuperam depois de comer. Mas Haruka se pergunta o que aqueles velhos faziam no grupo dessas garotas, e a representante acorda com ele querendo arrumar uma briga, mas depois disso as meninas chegaram e ficaram loucas ao verem um elfo, e o grupo os guiou até a cidade, e ao chegar na entrada as meninas ficaram extremamente empolgadas. Mas enquanto isso, na floresta os delinquentes se preparavam para rastrear as garotas, mas um garoto sugere que antes eles destranquem suas habilidades charme e marionete, e como apenas alguém com a habilidade selo podia fazer isso, eles decidem procurar os nerds primeiro, e aquele garoto dá um sorriso maldoso, enquanto os atletas ficavam aflitos ouvindo seu plano. Mas com isso encerramos o quarto episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!